Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai começar mais um bate-papo. As lives do Lar Montessori acontecem sempre às segundas-feiras ao meio-dia e às quartas-feiras às 5 horas da manhã. Para você que está chegando agora, muito boa tarde. Ou bom dia, se você não almoçou ainda, tal, tranquilo. E aí o funcionamento das nossas lives é assim: alguém pede para participar, para conversar comigo e eu quero conversar com vocês. Então você aperta o botãozinho aqui embaixo para se convidar para participar dessa live. Eu vou ter o maior prazer em aceitar o seu autoconvite e a gente começa a conversar. Se você quiser participar e não souber pedir para participar pelo botãozinho, você pode escrever aqui no chat que você quer participar e eu te chamo para participar. Pode ser também, tá bom? Você pode escrever aqui no chat e a gente começa. Enquanto vocês se organizam aí, alguém se voluntaria para participar da nossa conversa hoje, eu quero avisar vocês, lembrar quem está aqui, que a gente está entrando no finalzinho do período de inscrições para o programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes do Lar Montessori. A gente vai ter inscrições até o final de fevereiro. Então, se você está querendo participar, assim, as aulas já começaram, é legal você se inscrever o mais logo possível para pegar o máximo possível de aulas ao vivo. Mas de toda maneira, até o final de fevereiro tem inscrição. Depois não tem mais e a gente só abre turma de novo para o ano que vem, tá bom? Esses dois cursos são grandes, profundos e a gente precisa da turma estável ao longo do curso nesse momento. Então a gente encerra as inscrições em fevereiro e aí a gente vai até o final do ano com a mesma turma, tá bom? O programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes são online, todos os dois. Pelo link que está disponível na bio do Lar Montessori, você consegue conhecer um monte sobre os dois programas e tem dois posts fixados no feed do Lar Montessori. Por esses dois posts também dá para você conhecer bastante. Tem uma live fixada ali, uma live comprida que a gente conversou bastante e eu expliquei tudo sobre o programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes. Então, se você está pensando em participar, dá uma olhada lá, tá bom? E eu estou esperando voluntários para a gente começar a nossa conversa. Se você é educadora, se você é mãe, se você é psicopedagoga, se você tem crianças na sua vida de alguma forma e quer conversar comigo sobre essas crianças, você só precisa dizer que quer. E aí eu vou te convidar para você participar, ou então você clica aqui no botãozinho embaixo para participar e a gente começa, tá bom? Essas lives dependem da nossa colaboração. A gente faz junto cada uma delas. Elas não são aulas, elas são bate-papos de verdade. Essa semana que passou, eu estive fora de casa, por isso que a gente teve uma das lives com um fundo diferentão. Eu estava numa escola fazendo consultoria para a escola. Então eu voltei de ontem para hoje, eu estou virado à noite, eu estou morrendo de sono. Mas eu acho que nós vamos ter um bom bate-papo. Montessori Ninho, uma solicitação para participar. Vamos lá. Seja. Vamos ver se rolou. Deixa eu aumentar o volume aqui. Olá, Tudo bem? olá, boa tarde. Nossa, que prazer. Eu vim participar, sim. Nossa, que Sem honra maiores estar aqui. pretensões. Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde.
Me conta, como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode conversar? Ah, Gabriel, primeiro dizer assim que como é importante o seu trabalho, né? É. Você é inspiração para todos nós. Hoje eu queria, nossa, nem sei, nem não estava preparada para ser aceita, na verdade, gente. Eu tô nervosa. Estou no meio do trabalho aqui, estou muito nervosa. Como vocês podem me ajudar? Então, Gabriel, acho que eu queria dividir alegrias com vocês hoje. Eu acho que com você também. A gente, eu estou aqui à frente de uma pequena iniciativa em Natal e a gente tem se esforçado bastante para ter uma iniciativa Montessori de uma forma que a gente honre, né, o nome da nossa mestra, né? É de quem a gente quer Uhum. se inspirar e tudo mais. Então, a gente tem começado aqui. Hoje, na verdade, começa o funcionamento oficialmente e até um momento Me conta a bastante. idade das crianças. Me conta a Agora, idade das sim, crianças que vão agora frequentar. eu estou recebendo até 24 meses, até 2 anos, para a gente poder estabelecer uma turma de 0 a 3, né? Enquanto a gente se Legal. estabelece como instituição, porque a gente precisa de pessoas com uma formação legal, é difícil a gente encontrar pessoas que possam estar aportando, né? É uma pedagogia muito diferente, né? Então não é fácil exigir isso de um pedagogo que chega. É uma construção coletiva. Eu imagino que a gente para nós é um desafio, seria um desafio muito grande abrir até 6 anos de idade, apesar de que De uma vez, né? dentro da legislação nós poderíamos, né? Claro. Mas a gente preferiu abrir até 24 meses e aí depois com um amadurecimento da proposta de uma equipe pedagógica, né? Olha eu pegando a vassoura aqui, de uma equipe pedagógica, a gente poder abrir 3 a 6, que a gente sabe que é o coração, né, da Montessori. Então, vamos nos conhecendo e aí é isso. Eu nem sei o que perguntar, estou muito honrada. Tudo é. Então, deixa eu te contar uma coisa. Tudo é o coração de Montessori. Tem trabalhos magníficos que são feitos exclusivamente com crianças de 0 a 3, né? Eu não sei se isso mudou, mas pelo menos até pouco tempo atrás, a Simone Davis, que eu vivo recomendando aqui os livros dela, né? O Bebê Montessori, a Criança Montessori e tal. Ela é uma pessoa incrível e ela é uma educadora Montessori incrível. Até pouco tempo atrás ela tinha o Jacarandá. E eu acho que ela ainda deve continuar lá. E o Jacarandá é uma escola de 0 a 3, especificamente, né? Então, assim, é claro, nós todos aqui estamos torcendo para você receber crianças até 6 anos. Para elas vai ser maravilhoso, para as famílias delas e para você também. Porque é muito legal a gente ver a coisa continuando, assim. É muito gostoso quando você consegue acompanhar a mesma criança por muitos anos. Mas não fica com a ilusão de que você está fazendo menos porque você está recebendo crianças de 0 a 3 nesse momento, né? A gente sabe que o cérebro das crianças de 0 a 3, assim, que o momento de 0 a 3 é o momento mais importante da formação do cérebro das crianças, do corpo também. Então, não é pouca coisa, não. E não deixa de ser o coração de Montessori, porque é a parte mais importante da vida. Assim, eu não gosto muito dessa frase, porque fica parecendo que depois dos 3 anos ou depois dos 6 anos, tá, não, agora não é mais importante a vida, agora ele se arranja, agora tá de boa. Não é assim, Ah, sim, né? perdão. A gente tem vida a vida toda, mas é a parte mais importante da vida. Perdão, então, gente, não foi isso que eu quis dizer. Não, imagina, imagina, de forma nenhuma. Eu tô tentando te animar para coisa de não achar que você tá deixando de fazer o coração de Montessori, não. Tá fazendo muito. Tá fazendo muito. Que legal. E você, pelo que eu tô vendo, você tem é uma casa, é isso? O espaço é uma Isso, casa. a gente alugou uma casa, até foi uma iniciativa que a gente precisou fazer muito rapidamente, porque encontramos a casa perfeita. Então foi assim, nossa, essa é a casa perfeita. Então é agora ou não é agora? Porque
porque é uma casa muito concorrida, um bairro super concorrido da cidade. Então, se não, por essas circunstâncias, a gente pensou, se não abrir agora para esse início de ano, não vamos abrir mais. Porque daqui que cai esse meteoro de novo, então vai ser muito difícil. Você já me falou a data, mas eu esqueci. Quando é que as crianças começam a chegar? Agora, às 13 horas. Oh, ok. Então nós estamos aqui um instante antes. Ai, A gente. gente tem um bebê, na verdade. Vamos começar com um bebê e temos uma listinha de interessados que tem 10 pessoas, que aos poucos a gente está Legal. conversando para ver se vão entrar. Gostoso, gostoso. E quem vai receber essas crianças é você? É, exatamente. Tem uma pedagoga que vai chegar daqui a pouco que também vai estar com essas crianças, né? Tem uma só, na verdade, e que vai chegar daqui a pouco a pedagoga. Então, a gente está com passinhos de formiga, né? Muito bem intencionadas e tentando, né, o nosso melhor, tentando honrar, né, tudo que a gente sonha, né, para as nossas crianças. Daqui a pouco minha filha chega também, que também pensando nela, né, o espaço. Então ela chega também Sem dúvida. e, e é isso, aqui estamos nós, né, preparados. Eu acho que você nos botou todos muito felizes. Tem muita gente contente nos comentários, desejando sorte, desejando sucesso, desejando alegria e um monte de coraçõezinho. Não sei se eles aparecem para você, mas tá pulando um monte de coraçãozinho aqui Ah, na minha tela. não, tá aparecendo para mim também. Ah, gente, eu também estou muito emocionada, sério. E assim, dividir isso com vocês hoje está sendo um presente para mim também, porque é um percurso tão difícil e às vezes a gente explica para um parente, né? E tal, e é complicado. Tipo assim, cadê os berços, né? Não vai ter berço, esses colchões no chão, né? Ou é muito, muito diferente, assim, tipo, ah, não vai ter aqui aquela centopeia na, na parede. Cadê a árvore aqui de EVA na parede? Não, não vai ter, tio. Aqui a parede. Não vai ter nada nessa Tá parede. faltando. É, né? Ai, tá muito. A impressão, né, de que as pessoas têm é de que tá muito diferente, né? Mas é assim mesmo. Sim. Enfim. Me fala teu nome outra vez, É por favor. Lígia. 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 Isso. Pronto. Obrigado. É, Bom, primeiro eu quero te desejar sucesso. Eu acho que junto com algumas dezenas de pessoas que estão te desejando sucesso, Obrigada, gente. que seja um primeiro dia espetacular. Eu não vou te segurar comigo até 1 da tarde, porque eu imagino que teu coração esteja a 1.000 e o estômago a 2.000. Então vai respirar e respira antes de receber essas crianças. Se tranca no banheiro, respira 5 minutos e aí vai receber essas crianças com os pés no chão. Que seja um primeiro dia maravilhoso para vocês, para esse bebê que vai chegar hoje e para as crianças que vão chegar depois também. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira fazer, fica à vontade. Eu estou aqui para te ajudar. Se não, eu te desejo um dia maravilhoso mesmo. Ah, olha, Gabriel, talvez eu vá me arrepender de não ter perguntas agora, porque realmente eu estou empenhada aqui, tem algumas coisas que eu preciso deixar nos locais. Eu só queria Então agradecer vai. essa oportunidade. Gente, um beijo a todos, muito obrigada pelos coraçõezinhos. E é isso, gente, muito obrigada. Um beijinho para todos vocês. Obrigada, Vai lá. Gabriel. Um beijo. Se depender da nossa comunidade, vai ser um primeiro dia maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí você precisa sair Vou pelo xizinho aí, em sair, algum já lugar. estou saindo. Tá bom. Sabe, gente, eu não quis segurar a Lígia aqui porque ela vai ter muito para fazer agora, nos próximos minutos. Então, eu deixei ela aí, talvez ela continue ouvindo enquanto eu falo com vocês, assim. Mas essa questão da comunidade é muito séria, né? Essa questão de você querer ou começar uma escola Montessori ou criar o seu filho, educar o seu filho de uma forma mais respeitosa, próxima ali de Montessori. Não ter uma comunidade é um negócio complicado e ter uma comunidade facilita a coisa toda, assim. Então, isso que vocês fizeram agora não tenho dúvida de que é muito, muito precioso para a Lígia que está começando
a escola e a sala de aula dela agora, hoje com o bebê, depois com mais crianças, assim. Essa força da comunidade. A Montessori disse para nós, né, muitas vezes, que o que ela estava propondo para nós era uma revolução. E ela falou para a gente, essa revolução vai ser improvisada. Ela dizia, essa revolução vai ser improvisada. E a gente precisa fazer isso coletivamente. É muito difícil fazer sozinho. Vocês sabem que é muito difícil fazer sozinho. Então, obrigado por serem a comunidade que vocês são e por ajudarem as pessoas que chegam a se sentirem tão bem-vindas e tão animadas de fazer Montessori. Isso faz diferença demais, demais. Essa semana eu passei meio ausente dos grupos do Programa de Estudos em Rede e da formação de educadores assistentes, os grupos de WhatsApp das formações. E eu me sinto mal quando eu fico ausente dos grupos, né? Porque eu quero estar ali, eu quero estar ali perto, eu quero estar conversando com os alunos e tal. E essa semana foi uma semana de muito, muito trabalho, então eu não fiquei muito perto. Só que tem uma coisa muito legal que acontece quando eu não fico perto, que é que a comunidade se engaja na coisa. Quando eu estou perto, quando eu estou muito presente, o Gabriel fica sendo muito o centro das interações. Quando o Gabriel não está presente, é o que acontece nas salas Montessori, quando você se ausenta um pouquinho, as crianças se unem e se ajudam, né? E isso é um negócio maravilhoso. É muito legal ver comunidades se organizando desse jeito. Bom, se mais alguém quiser participar, eu espero que mais alguém queira participar, coloca aí um eu quero, ou então se convida pelo botãozinho aí embaixo e a gente conversa. Se você estiver fazendo Montessori em casa, na escola, na clínica, no parque, onde você estiver e você quiser conversar sobre o processo, a gente conversa. Daiane, vamos embora, peraí. Vamos ver. Acho que a Daiane está chegando. Chegou. Oi, Oi. Tudo bem? tudo ótimo. Que bom. Então, primeiro dizer que eu faço parte do PER esse ano, eu estou muito feliz. Eu Tem sei, sido, seja muito bem-vindo. eu tenho sido muito transformador e é bem isso que eu estava falando ali do grupo, né? Que a gente está formando uma rede sem assim, não tem como a gente mensurar porque realmente é muito legal. As trocas todas que estão acontecendo lá e a forma como todo mundo se ajuda e tenta compartilhar os saberes, assim, então é muito gratificante estar lá e fazer parte desse movimento todo. É E diferente de outros grupos, né? Eu fico muito contente com isso. é super diferente de outros grupos. Eu sou mãe de dois, um de 9 e um de 3 aninhos. O de 9 conseguiu ter um pouquinho de Montessori já a partir ali dos 4 anos, que foi quando eu comecei, assim, a estudar um pouquinho de Montessori. Então, a gente começou a fazer algum movimento com ele em casa. Porém, o mais novinho de 3 anos, a gente pode dizer que ele já é Montessori desde a da barriga, assim, né? A gente tem esse movimento. E a diferença é absurda, assim, sabe? É muito bonito ver a construção da autonomia dele aqui em casa. E ele, infelizmente, não está numa escola Montessori, porque aqui onde a gente reside não tem nenhuma que tenha essa pedagogia. E esse é o meu maior desafio, porque eu fico vendo assim que as linguagens elas não se falam, né? Não se comunicam. Mas, enfim, eu também não posso exigir que as pessoas façam algo se elas não têm o conhecimento, né? E, então, assim, eu sempre que eu posso, eu sempre mando para elas, olha, assiste esse vídeo, olha isso que legal. Estou sempre compartilhando com a escola do meu filho muito material do Lar Montessori, tudo que eu vejo assim que é legal. Não sei se elas acessam, eu espero do fundo do meu coração que sim, não só pelo meu filho, mas pelas outras crianças, né? Claro. E eu acredito muito na pedagogia da Montessori, assim, muito, muito, muito mesmo, porque eu vejo os resultados aqui na minha casa. E tive a oportunidade de trabalhar numa escola que tinha uma inspiração em muitas coisas da Montessori e consegui ver a transformação em muitas crianças. Assim. Você é professora? Sou professora de educação infantil.
E até quando eu fiz a minha inscrição lá no PER, eu até contei de um relato de um menino que eu tive a oportunidade de conviver com ele por um ano. E quando ele chegou na minha turma, ele não sabia nem abrir a torneira. É muito forte isso. Ele realmente não sabia abrir a torneira porque ele era muito passivo em tudo. Porque ele estava acostumado com esse sistema de os adultos fazerem para ele e por ele. E ele, por sua vez, também não conseguia se sentir capaz, porque também não permitiam que ele fizesse algo. Então, aos pouquinhos, a gente foi assim ajudando ele em muitas coisas, incentivando, dando essa autonomia para ele. E eu fico muito feliz porque no final do processo era outra criança. Né? Eu me emociono porque a construção daquele menino durante todo aquele ano que ele esteve junto conosco ali na nossa turma foi uma transformação na vida dele. Né? Daiane, eu posso te fazer uma pergunta e inverter isso aqui um pouquinho? Normalmente seria você que me faria perguntas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você estava numa escola que não era Montessori, certo? Isso, não era. Como é que você fez para ajudar esse menino numa escola que não era Montessori? Eu tenho certeza que essa tua resposta vai interessar a todo mundo que está aqui agora. Bom, a primeira coisa é que a direção da escola tinha esse olhar muito sensível e muito atento. Então, também tem esse movimento, né? Porque uma andorinha só não vai conseguir fazer um verão se a gente também não tiver pessoas acima de nós que também nos dê esse respaldo, né? Então, para que a gente possa dar autonomia para as crianças, a gente, enquanto professor, também precisa ter essa autonomia e esse poder de ser autônomos também. Então, isso é um ponto inicial. E partindo desse ponto, a gente fazia muita formação e a gente chegou no teu material e toda a equipe estudou muito sobre a Montessori, a gente assistiu muitos vídeos teus no YouTube e foi ali que começou todo o movimento. Então, na minha sala, por exemplo, a gente começou a fazer alguns movimentos de mudança no ambiente mesmo, sabe? Usando o ambiente mesmo como a Maria mesmo nos fala, né, para fazer, né? Então, a gente mudou muitas coisas nas nossas prateleiras. A gente, no início, aquela afobação que a gente queria oportunizar tudo que a gente estava vivendo, a gente acabou sobrecarregando um pouco o ambiente. Então, as nossas prateleiras, elas estavam sobrecarregadas com muitas coisas da vida prática, que as crianças ainda não estavam preparadas para aquilo. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, tá um caos, calma aí. E aí foi lá a Daiane ler os livros, né? E aí eu li uma passagem onde a Montessori dizia que às vezes é preciso retroceder um pouco no processo e reiniciar do zero. E aí chamei a minha colega que trabalhava comigo, que dividia a sala, e falei, olha só, amanhã vamos se organizar, vamos chegar um pouquinho antes e a gente vai retirar algumas coisas da prateleira. Porque está virando um caos e as crianças elas não estão conseguindo entender a proposta e a gente vai acabar se perdendo e não vai ajudar eles. E esse não é o nosso objetivo. Então a gente chegou mais cedo, a gente revisou todos os materiais que a gente tinha disponibilizado, a gente tirou muita coisa. E instintivamente, porque naquela época eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, a gente fez uma apresentação da nossa forma de como usar os materiais. Porque a gente tinha feito isso com as crianças, entende? E aí fez toda a diferença, porque a gente fez uma apresentação para eles de como usar, o que era esperado daquele material. E deu, assim, um boom nas crianças, porque eles entenderam a proposta, eles entenderam o que era para ser feito com aquela vida prática toda que a gente disponibilizou. E aos pouquinhos eu fui percebendo que eles precisavam refinar algumas coisas. E aí a gente foi recolocando algumas ideias de volta nas prateleiras. Outras a gente foi aprimorando, deixando um pouquinho mais complexo para que eles também explorassem de outras formas. E a principal mudança que a gente conseguiu com eles foi fazer as coisas em pequenos grupos. Eu adoro trabalhar em pequenos grupos, porque eu acho que tu consegue dar uma atenção mais específica para as crianças, sabe? Então a gente trabalhava com pequeninos grupos, assim, de 3 crianças no máximo, fazia apresentação. E aí convidavam eles. Pode. Posso aproveitar uma coisa que você falou para
trazer uma coisa que é interessante para todos nós. Às vezes a gente tem uma noção de que quanto mais, melhor, né? A gente olha para o material Montessori ou para as atividades e a gente começa a fazer a busca no Pinterest, começa a fazer a busca no Instagram, e a gente desenvolve essa noção meio torta na vida, assim, de que quanto mais a gente puder oferecer para a criança, melhor é, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. A ideia de que uma criança hiperestimulada vai se desenvolver melhor do que uma criança que está em paz, está errada. A gente precisa ter uma quantidade de atividades, de possibilidades de trabalho, de oferta, de esforços para a criança fazer, mas a gente não pode ter muito, porque é um pouco que nem pedir pizza. Assim, se você pega o cardápio e aí naquele cardápio tem 70 opções de pizza para você escolher e você genuinamente avaliar 70, você não pede pizza aquela noite, porque você fica doida antes. Então, a coisa não funciona de verdade, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá rolando direitinho? Tá Por travando outro um pouquinho, lado... Ah, tá bom. Tomara que na live gravada depois não trave. Não sei o que é. Por outro lado, se você tem 4, 5 opções de pizza, você consegue escolher com tranquilidade, com sossego, e você consegue fazer um pedido consciente de pizza, né? E isso para adultos. Você imagina quão verdade isso é para crianças, né? Que ainda estão aprendendo a fazer escolha. Então a Montessori diz para nós que a gente tem que ter o mínimo necessário para a atividade ser possível e interessante, mas não um exagero de coisas. E essa escolha de vocês de reduzir as opções inicialmente, com toda certeza foi uma chave para a transformação dessas crianças. É assim mesmo. Então, assim, a gente reviu algumas coisas. Gui, eu tenho uma questão, tá? E, claro, eu tô tendo a sorte de estar fazendo, além do PER, eu tô fazendo uma formação dentro de uma escola Montessori. Fui convidada para fazer um curso também paralelo ao PER. Então tem sido transformador, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de entrar num espaço montessoriano e é completamente diferente, assim. Eu tô parecendo criança com um cartão de crédito sem limite dentro de uma loja de brinquedo. Então, assim, eu entro lá todo dia e fico assim, ai, que legal isso, ai, que legal aquilo, sabe? Então, né, tá tudo muito junto, assim, né? É o PER com bastante informação, é a escola que eu tô tendo essa oportunidade de fazer esse curso e tá sendo maravilhoso, assim. Mas eu tenho uma questão, tá? Como eu sempre trabalhei em escolas que não eram montessorianas, tirando essa que eu trabalhei, que tinha esse viés e tinha essa preocupação em ter esse olhar mais atento com as crianças, lá a gente tinha muita coisa do mundo mágico, do lúdico, dos contos de fadas, enfim. E é nessa parte que eu estou um pouco perdida, porque eu vejo assim que Montessori tem o pé muito firme no chão. Me corrija se eu estiver errada. Então, não, assim, você tá certo. essa parte assim desse conto de fadas me deixa um pouquinho ainda assim insegura, até como mãe. Porque eu sempre trabalhei bastante essa coisa lúdica aqui em casa. A gente faz as brincadeiras de buscar os ovos, sabe? A gente tem essa tradição, digamos assim, de fazer isso com as crianças aqui em casa, e fazer aquele mistério e tal. E eu fico um pouco receosa de estar fazendo errado, né? O meu filho de 9 anos, ele já tem uma consciência que ele sabe que não existe Papai Noel, por exemplo, né? Ele conversou comigo esse ano sobre isso. E eu falei pra ele, o que tu acha? E aí ele falou, eu acho que é vocês que colocam e tal. E eu falei, tem problema? Ele falou, não, tá tudo bem, eu adoro. E tipo, aquilo me deu um alívio. Mas eu tenho um de 3 anos, né? Que já tá começando a perceber as coisas de outra forma. Então, assim, eu fico me perguntando, será que eu tô fazendo errado, fazendo essa parte lúdica? E da mesma forma eu trago muitas coisas da realidade para ele. A gente sempre conversa aqui em casa sobre as coisas do universo, do planeta, enfim, da vida como ela é. Né? Nessa parte a gente não tem essa coisa de conto de fadas, a gente é bem realista, assim. Mas eu tenho isso porque eu vivi isso muito na minha infância, né?
eu fui criada, assim, com essa coisa muito lúdica, com essa coisa mágica, assim. E eu fico um pouco perdida se, tipo, isso é errado ou não é legal, não sei. Vamos lá, eu vou pegar do começo. Tem um povo que, enquanto você falava, perguntava o que era o PER e como é que participava desse grupo que você falou. Esse grupo, esse grupo, esse grupo. O PER é um curso comprido e profundo e completo para você fazer Montessori com crianças de 3 a 6 anos. Ele dura 1 ano e meio e você pode saber muito mais do que isso pela live que está fixada no feed do Lar Montessori e pelo link da bio no Instagram do Lar Montessori. E agora eu vou continuar conversando, mas você pode depois, eu não quero atrapalhar a conversa com a Daiane aqui, usando um tempão para falar do pé, mas depois você pode ir atrás disso. E aí, como a gente tem um grupo forte, que fica junto por muito tempo, estudando muito, a gente tem um grupo de WhatsApp onde esse pessoal fica conversando ao longo desse tempo todo e isso forma uma comunidade que se transforma com o tempo numa rede de apoio para todo mundo. É isso que acontece ali. Tá bom? Sobre a fantasia e sobre a imaginação e etc e tal. Vamos lá. Não é uma questão de estou fazendo certo e estou fazendo errado. É uma questão da gente entender o que é que está acontecendo na mente da criança enquanto isso. Daiane, deixa eu te perguntar um negócio. Na tua tela, aparece assim um microfonezinho, uma câmerazinha, uma setinha redonda e umas estrelinhas? Aperta o microfonezinho, por favor. Pronto. Que aí o que acontece é que o som que parte daí não entra junto com o meu e talvez corte um pouquinho menos as nossas duas falas. Se você quiser falar, ativa, tá bom? Fica à vontade. Então, a questão da fantasia é a seguinte. A criança, quando está no começo da vida dela, ali de 0 a 6 anos de idade, ela está tentando, a Montessori diz, se adaptar à realidade. A busca dela é uma busca por adaptação. E essa adaptação, eu gosto de insistir, não é uma questão de submissão. Não é que a criança precisa se submeter aos outros ou aceitar as coisas como elas são. É aprender a funcionar. A criança precisa aprender a funcionar no mundo. Como é que ela faz para sobreviver naquele mundo? Como é que ela faz para conseguir as coisas que ela deseja? Como é que ela faz para se desenvolver, para aprender? É aprender a funcionar naquele mundo. Isso vale para as coisas estritamente materiais, então se servir de água, preparar um sanduíche, colocar o sapato. E isso vale para as coisas mais emocionais ou sociais. Então, as relações dela com os outros, com os amigos, com os familiares, ela está tentando se adaptar ao funcionamento desse mundo. Então, ela é uma apaixonada pelo mundo. Ela é uma apaixonada pela realidade. E aí ela para ver a Joaninha na calçada, porque ela quer ver a Joaninha andando ou a formiguinha andando. Ela pergunta pra gente como é que as coisas funcionam. Ela passa 20 minutos brincando com a água na torneira, porque ela quer ver como é que a água funciona, se eu coloco a mão assim, se eu coloco a mão assim, se eu faço espuma. Ela é uma investigadora da realidade o tempo todo. E ela busca mais e mais capacidade de ação no mundo. Ela quer ser capaz de se alimentar por conta própria, ela quer ser capaz de vestir a própria roupa, ela quer ser capaz de subir uma escada sozinha. Ela vai tentando conquistar essas habilidades no mundo, né? O que acontece muitas vezes é que nós, adultos, não nos sentimos completamente confortáveis com a criança conquistando essas habilidades todas. Porque a gente acha que ela vai se machucar na escada, porque a gente acha que ela vai fazer sujeira fazendo sanduíche, porque ela vai colocar o sapato trocado, ela vai colocar a meia do avesso, ela vai derramar água em volta da pia. Então, a gente fica protegendo a criança, protegendo a casa e nos protegendo contra essa independência toda que essa criança está conquistando devagar. E aí essa criança fica, de repente, proibida de agir no mundo. A gente não deixa mais que ela haja no mundo. E aí ela cria um outro. Já que nesse mundo ela não pode agir, ela cria um outro mundo. Ela cria um mundo paralelo e nesse mundo paralelo ela pode agir. Então, digamos que nesse aqui, eu não deixo a criança subir a escada porque eu digo é perigoso. Eu não deixo ela tocar
em nada na cozinha, porque eu digo é perigoso. Eu não deixo ela ir na varanda regar as plantas, porque eu digo é perigoso. E aí, essa criança, no mundo de fantasia dela, sonha que é um cavaleiro com um escudo e uma espada enfrentando um dragão para entrar num lugar e tal. Por quê? Porque essa fantasia é a coisa perigosa. Naquela fantasia, naquele lugar, ela pode fazer uma coisa que é perigosa. Ninguém pode proibi-la, naquele outro mundinho que ela criou, de fazer coisas perigosas. O que a Montessori nos aponta é que quando a fantasia começa a ocupar um espaço muito grande na vida da criança, isso acontece porque existem necessidades de desenvolvimento que não estão sendo adequadamente atendidas. Então ela começa a estourar para esse mundo de fantasia. Às vezes você tem criança, por exemplo, é muito gostoso observar as brincadeiras, né? Porque você aprende um monte. Então você tem uma criança, por exemplo, que está brincando de cozinhar. E aí você fala, será que a necessidade não atendida dela é cozinhar? Já que ela está brincando de cozinhar, será que ela está querendo cozinhar? É isso que ela está me mostrando? Pode ser. Mas acontece. Eu tenho a impressão de que está travando um bocado. Tá mesmo, Daiane? Tá travando muito? Tá bom. Então peraí que eu vou fazer um negócio perigoso aqui. Eu vou trocar a internet e vamos ver se melhora. Peraí. Pode cair também. O outro risco é cair. Aí a gente tem que começar de novo, tá bom? Eu vou trocar aqui e ver se melhora. Vamos lá. Melhorou, será? Melhorou? O teu microfone está desativado nesse momento, se você quiser. Acho que tá melhor. Vamos lá. Tá, tomara. E não caiu, o que por si só já é uma vitória. Assim, só o fato de não ter caído já é muito legal. Então, a Montessori nos aponta para a possibilidade da criança estar tendo necessidades que não estão sendo satisfeitas. E aí a coisa de cozinhar. A criança está brincando de cozinhar e a gente pode se perguntar, será que o que ela está tentando fazer é mostrar para mim que ela precisa cozinhar? Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes essa criança está cozinhando e uma outra criança vai falar com ela e ela vira e fala, agora eu não posso falar com você, eu estou cozinhando. E aí, será que o que essa criança está buscando é cozinhar, que é uma necessidade de independência? Ou será que o que essa criança está buscando é ter importância? É fazer alguma coisa que seja importante o suficiente para não ser interrompido por ninguém? E aí, na casa dela, a mãe dela, quando está cozinhando, não pode ser interrompida por ninguém. O pai dela, quando está regando planta, não pode ser interrompido por ninguém. A mãe dela, quando está no computador, não pode ser interrompida por ninguém. O pai dela, quando está lendo uma revista, não pode ser interrompido por ninguém. E aí ela faz esse monte de coisas. Pode ser que ela esteja nos apontando que ela quer ler, que ela quer cozinhar, que ela quer cuidar do jardim, que ela quer... Mas também pode ser que ela esteja nos apontando que ela quer ter importância suficiente para não ser interrompida. Então, aí, qual é o nó dessa história toda? Se a gente injeta fantasia na vida dessa criança em excesso, a gente dificulta o processo de adaptação para a realidade. O processo de reconhecimento da realidade, de funcionamento na realidade. Porque se a gente injeta fantasia em excesso, repara que eu estou sempre falando em excesso, porque tem exceções. Se a gente injeta fantasia em excesso, o que acontece com essa criança é que a gente confunde a percepção dela de realidade e abre um pouco mais os portões desse mundo de fantasia, desse reino de fantasia. Então, como regra, vamos dizer assim, em Montessori, a gente normalmente não traz a fantasia para a história. A gente deixa que as crianças desenvolvam imaginação e criatividade em coisas que têm a ver com a vida delas, que têm a ver com o mundo real. Fazer um sanduíche diferente, um novo sabor de biscoito,
uma plaquinha toda desenhada para colocar no vaso, ter uma ideia de caminho diferente para ir para a escola, uma história que ela queira contar. Tudo isso é imaginação, é criatividade, mas pautado de alguma maneira nesse processo essencial de passar a funcionar na realidade, de adaptação à realidade. Uma história de conto de fada de vez em quando, uma coisa assim que aconteça vez por outra, não vai atrapalhar esse processo. Eu poderia dizer que sim, e aí eu ia deixar vocês mais em pânico, e vocês iam ler muito mais do lado Montessori e tal, mas é mentira. Uma coisinha ou outra de vez em quando não atrapalha ninguém de nada. O que atrapalha é o excesso constante, é aquilo que se repete o tempo todo. Então, um pouquinho por aí. Quer falar um pouco? Não, acho que eu entendi o que tu quis dizer. Então, tá. Então, eu fiquei mais aliviada com o meu coração, porque aqui a gente não vive nessa fantasia, assim, né? Só que nem eu te falei, entendeu? Em datas, assim, que tem essa ludicidade por si só, assim, né? A gente lê muita história aqui em casa, sim. A gente tem, toda noite, a gente procura, pelo menos, ler pelo menos uma história. E agora ele tá... O mais velho já lê gibi. Toda noite ele lê um gibi. O pequenininho Legal, também já muito está legal. fazendo esse movimento, e até o Pedro, que é o mais velho, disse assim, a gente precisa comprar uma luminária para o Roger, porque ele quer pegar a minha para ficar lendo. Então ele pega os livros na estantezinha e já quer ficar sentado lendo, e daí fica pegando a luminária do mais velho, e daí ele estava, né, bravo, assim, que, ele está pegando a minha luminária. Eu falei, pois é, então a gente tem que ver uma para ele. Aí ele falou, então tá, vou pegar das minhas economias, vou comprar uma, vou dar uma de presente, daí ele não pega mais a minha. Só para me livrar. Essa é a beleza da gente ter idades misturadas. O que foi? O que tu falou? O que tu falou? Tem que saber qual animal que ele quer. Ah, tá. Daí isso daí tu vai ter que escolher, né? Tu vai dar o presente pra ele e tu que fica incumbido aí de fazer essa escolha. É que as luminárias, elas são de bichinho, sabe? O mais velho escolheu um gatinho. Aí o rabinho é onde tem a luz. Aí ele quer... Aí tava falando, agora a gente tem que ver que bichinho que a gente vai pegar pra ele. Qual bichinho que Então ele tem escolhe? essas trocas, É isso assim. aí. É isso mesmo. E aí eu vou só te falar mais uma coisinha, assim. Vou te dar um exemplo. A busca do ovo na Páscoa. A coisa de caçar o ovo na casa e tal. Qual é a parte mais interessante dessa busca? É todo o mistério, o esforço e as pistas, e levanta o móvel e olha embaixo da toalha e tal e coisa? Ou é a ideia que está por trás de tudo isso de que foi o coelho que escondeu? O que traz mais graça para a coisa? É a busca ou a historinha? A busca. A história nem é a tanto busca. assim. Exato. A busca. A gente pode continuar escondendo o chocolate na Páscoa, por exemplo. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, senão na Páscoa eu estou aí na sua casa para roubar o chocolate do teu filho. Não é isso. Mas assim, a gente pode esconder o chocolate e dizer, nós vamos fazer uma caça ao chocolate hoje. E não necessariamente o coelho precisa participar disso. A gente pode ter toda a coisa fenomenal da data, a diversão, a união em família, a brincadeira com todo mundo junto, a memória de todo mundo fazendo aquilo, sem necessariamente a fantasia aparecer. Entende o que eu estou dizendo? Entendi. Então, você pode pensar à vontade e a gente pode continuar conversando outro dia, mas são coisas pra gente pensar. Não, gostei dessa dica aí, gostei mesmo. Tá bom? Tá bom. Eu tenho que ir lá, que eu tenho que ir trabalhar. Vai lá. Eu vou ter que ir lá daqui a pouco também, vou conversar com a Sara, que tá aqui na fila, e aí em 10, 15 minutinhos a gente termina. O Pedro, Muito o Pedro obrigado. quer te dar um oi. O Pedro Por quer te dar favor. um oi, porque ele adora, ele tá sempre junto comigo nas aulas. Por favor. Bom dia, Pedro. Tudo bem contigo? Bom dia. Seja muito bem-vindo. Quando você quiser, pode aparecer, tá bom? Tá. Um abraço. Tá, Tchau, tchau. obrigada, Gabriel. Até depois. Beijão, tchau, tchau. Muito obrigado. Até depois. Tchau. Ai, que conversa boa. Conversa gostosa. Vamos conversar com a Sara agora. E aí a gente termina em 10, 15 minutos. Como passou rápido hoje, gente. Passou ventando isso. Cadê a Sara? Sara tá chegando. Oi. Sara, você tá me ouvindo? Ih, Sara sumiu.
Então tá bom. Gente, vou refazer o convite que fiz no começo da nossa live. A gente está com as inscrições terminando para o programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes. E em número de pessoas, a gente já está com um número bem grande de pessoas, mas eu me comprometi a deixar as inscrições até o final de fevereiro, então elas vão ficar até o final de fevereiro. Uma alegria que eu quero dividir com vocês é que a gente está com quase 70 professores de escolas públicas participando do programa de estudos em rede da formação de educadores assistentes este ano. Muitos deles como bolsistas parciais ou integrais. Integrais não, o Lar Montessori parou de fazer bolsas integrais. A gente só tem bolsistas parciais nesse momento. Muitos deles como bolsistas, muitos deles não como bolsistas, participando do programa de estudos em rede e da formação de educadores assistentes. E isso é muito gratificante. Vocês sabem que eu acredito que a transformação de verdade da coisa vai vir quando a gente conseguir levar bastante Montessori para a escola pública. Então, isso é uma alegria de poder compartilhar com vocês. As inscrições vão até o final de fevereiro. Se você for se inscrever em grupo, você pode mandar uma mensagem para equipe.larmontessori@gmail.com. E aí a nossa equipe te manda um link para pagamento individual da inscrição em grupo, tá bom? Se você quiser se inscrever com o grupo todo e você conhece as pessoas e tal, e vai fazer um pagamento só, você pode fazer isso pelos botões da página de inscrição. Mas se você quiser que cada um pague a sua inscrição separadamente, embora a gente vá se inscrever em grupo, é só mandar um e-mail para equipe.larmontessori@gmail.com. Tá bom? A solicitação de bolsa para esse ano já terminou. A gente recebeu as solicitações em janeiro e a gente já enviou os resultados para todo mundo. E quem recebeu a bolsa tem mais 2 dias para se inscrever. Só até dia 15 de fevereiro é que a gente recebe as inscrições do pessoal que recebeu as bolsas desse ano. Tá bom? Para todo o resto de nós, até o final de fevereiro a gente tem as inscrições abertas. Tá certo, pessoal? A gente vai se encontrar outra vez na quarta-feira, às 5 horas da manhã. Acorda cedo, lava o rosto ou não e vem participar com a gente na quarta-feira, às 5, que tem mais um monte de conversa gostosa. Hoje a gente teve a alegria de conversar com a Lígia, que está começando uma escola Montessori, recebendo o primeiro bebê da escola hoje. E a gente participou da inauguração da escola ao vivo e a gente conversou com a Daiane depois sobre o trabalho dela na escola e a vida dela com os filhos em casa, e falamos especialmente sobre fantasia em Montessori e sobre a transformação de uma escola convencional em uma escola Montessori. Um monte de coisa para uma live só. Se você não conseguiu pegar tudo, essa live vai ficar gravada, vai ficar no Instagram, no YouTube e no Spotify do Lar Montessori. Você pode assistir ou ouvir onde você quiser. Tá bom? Um dia maravilhoso para vocês e uma semana excelente, uma meia semana excelente. Porque para receber o desejo do resto de uma semana excelente, você precisa aparecer na quarta-feira, às 5 horas da manhã. Tá bom, meus queridos? Tchau para vocês, um abraço e até quarta.